Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né, de como fazer aí a classificação fiscal de mercadorias na prática, regras básicas. Eu sou a sócia da empresa Inovar Consultoria e Treinamento Empresarial, uma empresa na área de cursos na área fiscal, contábil, área do departamento pessoal, bem como também prestamos serviços na área de consultoria tributária. Hoje nós estamos com o nosso parceiro, Eduardo Torrião, também consultor tributário, uma expertise de mais de 40 anos de trabalho em relação aí a auditorias fiscais digitais, dentro também da própria Receita Federal do Brasil. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é a questão da classificação fiscal na prática, a importância de se classificar corretamente a mercadoria, não só objetivando evitar passivos fiscais, mas também objetivando também recuperação de créditos fiscais, tá certo? Estou deixando aí no chat as minhas redes sociais, o Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria, e o e-mail samanta.consultoriainovar.com.br, tá certo? A gente vai deixar aí no final algum espaço para perguntas, e para quem quiser fazer aí um agendamento de uma visita, demonstração do nosso produto, a gente vai ficar à disposição, tá certo? Então, eu vou agora deixar vocês com o nosso parceiro, o nosso mestre, Eduardo Torrião Severo da Costa. Com a palavra. Muito obrigado, Samanta. Então, o nosso papo de hoje, a gente vai abordar, dividir em duas partes. A primeira, eu vou mostrar para vocês a regra básica para a classificação de mercadoria. Depois nós vamos fazer um estudo de caso, que como se classifica a mercadoria na prática, em função de uma solução de consulta que a Receita fez sobre bebidas não alcoólicas, porque essa classificação é muito complicada, porque você tem vários capítulos que você pode enquadrar, então a gente vai mostrar na prática como é que se classifica corretamente o assunto bebida. Então, ela está dividida nessas partes aí. Primeiro eu vou abordar o quê? As normas tributárias para a classificação. Vamos dar um passeio dentro do sumário da TIP, que era importante para você identificar qual o capítulo que você pode classificar a mercadoria, falar sobre as regras gerais para a classificação da mercadoria, na sua leitura interpretativa e interpretação das regras gerais de classificação. Depois nós vamos falar os procedimentos sistemáticos para classificar, regras práticas para a classificação e, por último, formas de apresentação da mercadoria. Então, esse é o conteúdo do nosso assunto. Então, quando a gente fala em normas tributárias para a classificação, a primeira coisa que nós vamos ver são as normas gerais de direito tributário. Por quê? O objetivo fiscal de classificar a mercadoria é enquadrá-la em determinada categoria com a finalidade de quê? De aplicar o adequado tratamento tributário, por um critério objetivo, analisando a mercadoria. A legislação tributária determina que a responsabilidade pela classificação fiscal de mercadoria originalmente compete ao industrial, ao importador, ao exportador e aos equiparados à industrial pela legislação. No entanto, não existe na legislação tributária determinação expressa para excluir os comerciantes varejistas da obrigação de adotar a correta classificação fiscal de mercadoria, sobretudo quando tal classificação diz respeito a efeitos tributários diretos. O sujeito passivo da obrigação tributária, quer seja principal ou acessória, cuja determinação do regime jurídico tributário destas obrigações dependa diretamente da classificação das mercadorias, não podem se eximir de conhecer e aplicar corretamente esta regra. Por quê? Para identificar o correto enquadramento tributário. Isso é dito numa solução de consulta da Receita, que é o número 99 de 2016, em que ela coloca todo esse assunto de uma maneira bem clara, que o varejista não pode se eximir de classificar corretamente a sua mercadoria. Então, isso aí a gente chama de normas gerais de direito tributário. Vamos falar agora, muito rapidamente, sobre o processo de consulta da Receita. O processo de consulta sobre classificação está disciplinado na Instrução Normativa 1464, de 2014, e que diz que quem pode fazer uma consulta pode ser o sujeito passivo da obrigação tributária ou acessória. E essa Instrução Normativa ela cria um rito próprio para consultar.
Então, para que você faça a consulta, o que precisa? Tem lá um artigo 6º da informativa que diz: mercadoria deverá ser caracterizada detalhadamente e contém as indicações necessárias à elucidação da matéria, informando do que couber: nome vulgar, comercial, científico e técnico, descrição da mercadoria, matéria ou materiais de que é constituída a mercadoria, imagem nítida da mercadoria e classificação adotada e pretendida com o respectivo critério. Então, isso aí é o que você precisa colocar ao formular uma consulta para a Receita. Essas informações são obrigatórias, sob pena da Receita considerar a consulta ineficaz. E também a gente fala aqui quais são as obrigações dos adquirentes de produto industrializado. Isso está disciplinado no artigo 327 do regulamento do IPI, que diz: os comerciantes que adquirirem para comércio produtos tributados ou isentos deverão examinar se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições deste regulamento. Se verificar qualquer irregularidade, tem que comunicar dentro de 8 dias para o vendedor. Isso aí o que? Essa comunicação é para livrar o adquirente de eventuais penalidades pela irregularidade verificada. Isso aqui é muito importante, porque é uma obrigação que se coloca em cima de quem adquire produto industrializado. E as notas fiscais exigem uma série de informações na identificação do seu produto. A principal delas é a classificação de mercadoria com seus 8 dígitos. É o que está dito no artigo 403 do RIP. Nota fiscal nos quadros e campos próprios especificará, no quadro de dados do produto, o código adotado pelo estabelecimento para a identificação do produto, a descrição do produto de uma maneira perfeita, que consiga fazer a perfeita indicação. Você tem que realmente botar o máximo de informação para que se consiga identificar corretamente a mercadoria, tendo em vista o quê? Se aquela NCM é ou não adequada para aquela mercadoria. E, nesse caso, você tem que botar os 8 dígitos, que é a posição, subposição, item sobre item, que são os itens da classificação de mercadoria. Também o quadro de situação tributária. Então, essas são as obrigações que o regulamento põe, a legislação põe para quem efetivamente emite uma nota. Pode ser nota modelo 65 ou modelo 55, ou seja, nota fiscal modelo de venda normal, ou então a nota fiscal de venda de consumidor eletrônico. Então, quando a gente vai falar em classificação de mercadoria, a primeira coisa que a gente tem que examinar é o sumário da TIP. Quando você examina a TIP, ela tem 10.806 códigos distintos. Quando eu falo código distinto, são 8 dígitos, porque a classificação de mercadoria é dada pelos 8 dígitos. Então, a TIP, ela compreende 21 seções que são distribuídas em 96 capítulos. Aí a gente dá exemplo aí. A seção 1, ela diz respeito aos animais vivos e produtos do reino animal, composta de 5 capítulos e 542 itens. E assim você vai, da seção 1 até a 21. Está na cor azul aí, as mais importantes, que a gente está chamando a atenção. Eu falo da seção 4, que é produtos das indústrias alimentares, bebidas, líquidos alcoólicos, vinagre, fumo e seu sucedâneo. Aqui concentra todos os produtos que diz respeito ao segmento alimentício. Virando a página, você tem o capítulo, a seção 16, que é uma das seções mais complicadas para se classificar a mercadoria. Ele é composta de 2 capítulos, mas tem 1919 itens. Ou seja, quando você for classificar máquinas e aparelhos, material elétrico, suas partes, aparelho de gravação ou de reposição de som, você tem que procurar a seção 16, que são 2 capítulos, o 84 e o 85. Também temos material de transporte, que é a seção 17, que pega 4 capítulos e tem 269 itens. Isso é um resumo que você encontra na tabela de incidência do IPI. Então, agora a gente pode falar alguma coisa sobre a seção 1,
que é Animais Vivos e Produtos do Reino Animal. Ela tem 5 capítulos. O primeiro capítulo é de Animais Vivos, tem 45 itens. E vai por aí adiante. Então, cada sessão tem uma série de capítulos. A seção 4, que é Produtos da Indústria Alimentares, ela vai do capítulo 16 ao capítulo 24. Material de transporte, você tem os capítulos 86, 87, 88 e 89. O 87 são veículos, automóveis, tratores, ciclos e outros veículos, suas partes e acessórios. Então, qualquer acessório de veículo e suas partes está no 87. Mas a gente vai ver depois, se a gente for falar sobre a parte de classificação de partes e acessórios, que nem tudo vai para o capítulo 87. Isso é uma regra específica para você classificar as partes e peças de automóvel. Então, nós agora vamos entrar nas regras gerais para a classificação de mercadoria. Onde, primeiro item, a gente vai fazer a leitura interpretativa do sistema e depois nós vamos interpretar as regras gerais de classificação. Então, a leitura. A NCM, na realidade, ela é composta de 8 dígitos. Os 4 primeiros é a posição. A gente chama de posição. Depois você tem a subposição, que é o quinto e o sexto, e os 2 últimos são os itens que compõem a mercadoria na prática. Então, eu mostro para vocês aí um exemplo prático do capítulo 87. Ele tem aí, a primeira posição dele é 8701, de respeito ao quê? Aos tratores. Depois você tem 8702, veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais. Aí é transporte coletivo. E você tem o 8703, que fala de automóvel de passageiro e outros veículos automóveis. Então, cada posição trata de um leque de mercadorias. Então, você vê que a posição 8702 ela é a segunda dentro do capítulo. Agora, essa subposição ela é identificada pelo quinto e sexto dígito. Ela pode ser fechada, ou seja, não vai ter desdobramento, que é o exemplo da 870310. E ela é aberta quando ela se desdobra. No caso da 8703.2, ela vai se desdobrar em 21, 22, por aí adiante. Então, aí você tem um exemplo prático. No 8703, 1000, ela não se desdobra. Significa o quê? Veículo especialmente conhecido para se deslocar sobre a neve. Isso aí não tem desdobramento. Mas a 87.032, ela se desdobra em 21, 22 e por aí afora. E vocês estão vendo aí que do lado de 8 dígitos, eu botei um percentual aí. Isso aí quer dizer a alíquota do IPI constante na tabela. Aí vocês vão vendo que a alíquota varia de 7 para 13. Você vai ter alíquota também de percentual maiores. Isso aí por quê? O IPI ele tem que atender ao princípio da o quê? Da seletividade. Ou seja, a mercadoria, quanto mais essencial for, menor é a alíquota. Quanto mais supérflua ela for, maior é a alíquota. Então, um automóvel com cilindrada não superior a 1.000 centímetros cúbicos, ele tem alíquota de 7%. Se ele for de 1.000 a 1.500, é 13%. E assim vai aumentando de acordo com a capacidade do motor do automóvel. E o item se identifica o quê? Pelos 2 últimos dígitos, que são os 7 e os 8. Então, essa é a estrutura de uma NCM para a gente poder classificar mercadorias. Está dando para entender direitinho? Tá dando para entender direitinho. Então, as regras gerais de classificação, na verdade, elas são 6. A primeira regra diz o seguinte: classificação pelo texto das posições e das notas de seção em capítulo. É a primeira regra. Essa regra eu costumo chamar que é a regra do jogo do bicho. Vale o que está escrito. Você leu, é aquilo que você leu, então aquela é a classificação. É texto das posições e nota de seção de capítulo. A regra 2 se refere aos artigos desmontados por montar, ou produtos misturados. A 3. Aí você tem posição mais específica, característica essencial, e posição em último lugar na ordem numérica.
Depois você tem a regra 4, que fala posição correspondente é o artigo mais semelhante. Se você não conseguir classificar por uma das duas primeiras, 1, 2, 3, você vai pelo artigo mais semelhante. A regra 5 cuida das embalagens e a regra 6 cuida da classificação dentro das subposições. Então, são essas 6 regras que dão todo o embasamento teórico para você classificar uma mercadoria. É bastante coisa, né, Torreão? É muito, você tem que ler com bastante atenção, porque as regras são bem sucintas. Uhum. A má interpretação dela é que é problema. Uhum. Então, o que está dizendo aí a interpretação da regra? A classificação de mercadoria deverá efetuar-se pela aplicação das seguintes regras que nós vamos mostrar agora. É. E, além da regra, você tem as notas explicativas do sistema harmonizado, que constitui elemento subsidiário para a interpretação do conteúdo das posições. Aí a NEST vai explicar quais as mercadorias podem ser classificadas em cada posição. Ela vai auxiliar na classificação de mercadoria. E o que diz a regra 1? Ela está dividida em 3 partes. Primeiro, os títulos das seções, capítulo e subcapítulo, têm apenas valor indicativo, não classifica nada. Para os efeitos legais, a classificação é determinada o quê? Pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo. É isso aí que tem que ser feito. Você tem que ler a posição e ver se aquela posição serve para você classificar determinada mercadoria. E também, desde que não seja contrário aos textos das referidas posições, pelas outras regras. Então, você só aplica as outras regras se você não conseguir identificar pelo texto da posição. Então, isso é que diz a regra 1. Então, a classificação deve determinar primeiro e antes de mais nada, com vistas aos textos das posições de 4 dígitos e das notas de seção de capítulo, tendo exatamente o mesmo valor legal para esses textos. A frase, desde que não seja contrário aos textos referidos às posições e notas, destina-se a precisar, sem deixar dúvida, que os dizeres da posição e as notas de seção de capítulo prevalecem para a determinação da classificação sobre qualquer outra consideração. E se você não conseguir fazer isso, você então vai ter que procurar as outras regras, que são a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, essa regra 1 ela se divide em 3 partes. Aí a gente vai dar um exemplo aqui. Perfeito, isso, para isso. Os cavalos vivos são mencionados no texto da posição 01. Qual é o texto da posição 01? Então, se ele está no texto da posição, não há necessidade de se recorrer a qualquer outra regra. Por quê? Capítulo 1, animais vivos. 0101, cavalos, asininos e moares, vivos. Aí você desdobra em 2, 0101, 2, cavalos. Reprodutores da raça pura é o 0101, 2100. E os outros, que não sejam reprodutores da raça pura, vai para o 0101, 2900. O asinino está no 3000 e o outro no 9000. Vocês veem do lado aí que eu botei a palavra NT. O que significa essa palavra NT? Não tributado. Porque a gente chama isso aí de alíquota, tabela de incidência do IPI. Mas os animais vivos não são produto industrializado. Mas essa tabela serve também para você, no comércio exterior, colocar a alíquota do imposto de importação. Se você importa um animal, um cavalo de raça pura, você vai pagar imposto de importação. Então, você tem que classificar ele na TIP. Aí você vai buscar esse código que é o 0101 2100. E lá estará dizendo qual a alíquota que incide na importação, que seria a alíquota do imposto de importação. Mas não incidirá o IPI porque ele não está no campo de incidência do IPI, por não ser um produto industrializado. Perfeito. Agora, a regra 2, ela se refere aos artigos desmontados ou por montar, ou produtos misturados. Ela está dividida em várias partes. A primeira diz assim, qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente no estado em que se encontra as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado, nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
E depois diz na parte B, qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturado ou associado a outras matérias. E, da mesma forma, qualquer referência à obra de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria. Então, seriam os produtos misturados. Essa regra 3, ela não classifica. Ela vai mandar, a regra 2 não classifica, ela vai mandar para a regra 3. Porque a classificação desses produtos misturados, eles vão ser feitos pelos princípios enunciados na regra 3. Então, aqui a gente dá um exemplo. Se você tem um motor de explosão de hemo faltando no volante, por essa regra, ele vai se classificar onde? Na posição do motor completo, que é 8407. Da mesma maneira, um automóvel desprovido de motor, ele não deixa de ser classificado no 8703. E 8703 é o completo, mas por essa regra, um automóvel sem motor, ele não deixa de se classificar na 8703. Esse é o exemplo da aplicação dessa regra. Agora, a mesma coisa a gente fala em relação aos produtos desmontados por montar. Se você importa uma motocicleta desmontada, ela vai ter a mesma classificação da motocicleta montada. Agora, o que acontece? Você tem que pegar o manual, ver se todas aquelas peças que estão dentro da embalagem, se aquilo ali realmente significa uma motocicleta, e não seja parte de peça. Porque os artigos desmontados por montar, ele tem a mesma classificação do artigo montado. Então, essa é a importância da regra 2. Você vê que ela não classifica, ela apenas estende a regra 1 para você poder classificar eles, são os artigos desmontados por montar e assim por diante. Agora vem a regra dos artigos misturados, que a gente chama de kit. Qualquer referência a uma matéria em determinação diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturado ou associado a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência à obra de uma matéria determinada abrange as obras constituídas ou inteira ou parcialmente dessa matéria. A classificação dessas matérias vai para a regra 3, que é a regra dos produtos misturados e artigos compostos. A maioria dos kits são classificados pela regra 3. Então, o exemplo desse problema, você tem uma rolha de cortiça e recebe uma adição de matéria plástica artificial. Então, como é um produto misturado, você vai classificar em qual posição? 4503 ou 3923? Quem vai dizer isso é a regra 3. Porque você tem no 4503-1000 a classificação de rolhas de cortiça. Mas você também tem, na 3923-5000, as rolhas de plástico. Se as matérias são misturadas, então você não sabe se vai para o 45 ou se vai para o 39. Quem vai dirimir essa dúvida vai ser a regra 3. Então, o que diz a regra 3? Ela se diz respeito à posição mais específica, característica essencial e posição em último lugar na ordem numérica. Você tem que aplicar nessa ordem para poder classificar um produto misturado. Então, o que diz a regra? Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da regra 2B, que nós já vimos anteriormente, ou por qualquer outra razão, a classificação deve se situar da seguinte forma. A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte da matéria constitutiva de um produto misturado ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes do surtido acondicionado para venda retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esse produto ou artigo, como igualmente específico, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa e incompleta da mercadoria. Aí está dizendo a letra B. Os produtos misturados, as obras compostas de matéria diferente, constituída pela reunião de artigos diferentes, e as mercadorias apresentadas de surtido, acondicionada para venda retalho, ela tem a aplicação que ela vai se aplicar pela regra 3A.
quando a gente consegue identificar a característica essencial. Se não for possível, você vai para a regra 3B. Então, você aplica 3A, ou 3B, ou 3C, que são a maneira de você aplicar essa regra número 3. Então, a gente dá um exemplo aqui. Ó. Você tem um conjunto de mercadorias que é composta de quê? Você quer classificar um aparelho de barbear. Então, um aparelho de barbear elétrico, você teria 3 posições possíveis para classificar ele. 8467, que diz respeito a ferramentas com motor elétrico incorporado de uso manual. 8509, aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado de uso doméstico. E, por último, 8510, aparelhos ou máquinas de barbear, máquina de cortar cabelo, tosquiar e aparelho de epilar, com motor elétrico incorporado. Então, desses 3, qual é a posição mais específica? Não precisa fazer muito esforço para dizer que é 8510. Então, a gente elencou 3 posições possíveis, identificou aquela que é a posição mais específica, que vai prevalecer em função das demais, que são mais genéricas. Por isso é que ele é classificado, esse aparelho de barbear, ele se classifica na 8510, e não na posição 8467 ou 8509. Então, aí é um exemplo de como é que se aplica a regra 3A, primeira parte. Agora, deve-se considerar como mais específica a posição que identifique mais claramente e que descreva mais preciso e completamente a mercadoria considerada. Aí se dá um exemplo aí, os tapetes estufados de matérias têxteis, que se reconhece como próprio para automóvel, não deve classificar como acessórios de automóvel da posição 8708. Foi o que eu falei anteriormente. Mas eles vão se classificar na 5703, onde se encontra o que? Mais especificamente incluídas. Por quê? 5703 está dizendo lá tapetes e outros revestimentos para piso, de matérias têxteis usado, estufado, mesmo confeccionado. Aí você vai dizer qual é a matéria, se é de lã, se é de nylon, outras matérias, para você classificar de 5703, 10, 20, 30 ou 90. E não como partes acessórias, porque partes acessórias é uma família de produtos. E eu tenho um que identifica mais claramente a mercadoria, então eu vou para o 5703. Então, você vê que você tem que varrer a tabela para ver quais as posições que você pode classificar uma mercadoria para depois tomar a decisão de classificação. Agora, a segunda parte da regra 3A diz, todavia, quando 2 ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte de matéria constitutiva, de um produto misturado ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes do surtido, tais posições devem se considerar em relação a esse produto como igualmente específica, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Aí você vai, efetivamente, classificar o quê? Para quem é que vai dar a característica essencial nesse conjunto. Então, o exemplo que se dá aí, você tem um surtido, que é um kit de cabeleireiro constituído de quê? De uma máquina de cortar cabelo, um pente, um par de tesouro, uma escova, uma toalha, e tudo isso no estojo de couro. Como é que você vai classificar? Você tem que saber o quê? Qual é o produto que dá a característica essencial do conjunto. Então, se você analisar, é essa regra que você vai aplicar. Os produtos misturados, as obras compostas de matéria diferente, ou constituídas de reunião de artigos diferentes, e as mercadorias apresentadas de surtido, que é um kit, acondicionado para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra 3A, classifique pela matéria o artigo que lhe dá o quê? A característica essencial. Então, nesse conjunto, você terá que ver quem vai dar a característica essencial desse conjunto. A gente pode dizer, sem erro, que quem dá é o aparelho ou a máquina de cortar cabelo, que é o 8510. E a gente despreza as demais. Então, esse conjunto vai ser classificado na posição 8510, porque ele é um kit composto de várias posições e, por essa regra, a gente vai procurar aquele que tem o quê? Aquele artigo que vai conferir ao conjunto
a sua característica essencial. Interessante. Então, essas são as regras que você tem que aplicar quando for classificar uma mercadoria. E a regra 3C diz o seguinte: se você não puder aplicar o 3A e o 3B, você classifica no último lugar na ordem numérica. Aí, capítulo 01 até o capítulo 99, você vai ver o que está em último lugar na posição. Então, essa é a regra, a aplicação da regra 3, que são os artigos misturados, compostos, e que você tem que classificar, procurar essas características do produto. Agora, tem exceção nessa regra. No caso de produto misturado, obras compostas de matérias diferentes ou constituída da reunião de artigos diferentes, e estiver alcançado pela regra 1, ou seja, texto da posição, deverão ser classificados por essa regra. É o exemplo. Os conjuntos de viagem para tocador de pessoas, para costura, para limpeza de calçado de roupa, que são surtidos, eles estão especificados na posição 9605, que diz: sortido de viagem para tocador de pessoas, para costura, para limpeza de calçado de roupa. Então, já tem uma posição específica. Aí vai para a regra 1, o dizer da posição prevalece sobre os demais. A mesma história as construções pré-fabricadas, que é um conjunto de mercadoria. Ela tem uma posição específica, que é a 9406. Então, você não precisa saber qual mercadoria que vai dar a característica essencial, porque eu já tenho na TIP, para essa mercadoria, eu já tenho uma classificação específica, então vai se aplicar o quê? A regra 1. Isso é uma exceção à regra 3. A regra 4, ela é muito pouco utilizada. Que aí você ia buscar o artigo mais semelhante. Ela praticamente é residual. Porque a gente sempre consegue classificar pela regra 1, 2, 3. Então, ela é uma regra de último recurso. Na prática, essa regra é pouco usada, por quê? Na maioria dos capítulos da NCM, existem posições residuais que compreendem as mercadorias que não esteja ali especificamente mencionada. Você vai ter que procurar dentro da regra de classificação para enquadrar. Então, uma regra muito pouco usada, mas ela existe porque pode acontecer uma situação que você vai ter que buscar o artigo mais semelhante. A regra 5 é das embalagens. Você tem aquelas embalagens que são os estojos de artefatos. Esse, na realidade, se for vendido sozinho, ele tem uma classificação específica. Se for vendido com conjunto, ele vai se classificar com conjunto. É o estojo para máquina fotográfica, estojo para arma. Então, ele existe separadamente. Mas quando ele compõe o conjunto, ele é classificado com conjunto. E as embalagens de uso comum, ela acompanha a mercadoria. Por exemplo, uma caixa de papelão que acondiciona uma camisa, vai classificar como um todo. Você não vai vender uma caixa de papelão e uma camisa. Você vai vender uma camisa e ela, claro, vai ser embalada. Então, eu não preciso classificar. Agora, uma fábrica de papelão que venda, uma fábrica de caixa, que venda para um fabricante de sapato, a caixa para acondicionar o sapato, ele vai ter a classificação da caixa especificamente como caixa. Mas a fábrica de calçado, quando colocar, acondicionar o calçado dentro da caixa, ele vai vender um calçado. Então, por isso é que a caixa de papelão ela tem uma classificação específica. Mas quando ela é vendida junto com a mercadoria que a contém, ela perde a identidade e vai ser classificada junto com a mercadoria. Ou seja, o acessório acompanha o principal. E essa regra não se aplica para aquelas mercadorias que a gente chama de uso repetido. Enquadrado de cerveja, recipiente de aço, metálico, tambores, isso tudo aí já não é mercadoria comum, isso aí praticamente tem seu regime próprio. Então, essa é a regra 5, e ela cuida efetivamente nas embalagens. Agora nós vamos ver o quê? Um procedimento sistemático para se classificar a mercadoria. Primeira coisa que você tem que fazer, sumário de quê? Da NCM. Identificar a seção, capítulo, para dentro do capítulo a posição. Então, com isso aí, eu tenho que verificar o quê? As características da matéria constitutiva.
Se ela for de plástico, vai para o capítulo 39, se for de borracha, vai para o capítulo 40, se for de metal, vai para o capítulo 73, se for de vidro, vai para o capítulo 70. Então, eu tenho que analisar as características da matéria constitutiva para saber em qual capítulo eu vou procurar a mercadoria que eu pretendo classificar. Aí você tem que examinar o texto do título das seções e capítulo. Isso é um roteiro. Quer dizer, não é para você decorar a TIP, é você saber consultar. Levantar as hipóteses de enquadramento em determinadas seções de capítulo, de acordo com a matéria constitutiva do emprego. Aí eu já estou avançando mais na minha pesquisa. Tenho que examinar as notas de seção de capítulo, para ver se exclui de uma, coloca na outra. E depois examinar os títulos de capítulo das posições que eu selecionei. E, depois disso, o texto dos desdobramentos das posições. Então, isso aí é um procedimento que você tem que fazer para classificar uma mercadoria. Parece simples, mas não é. Não. Porque eu falei para vocês que tem 10.500 itens na TIP. São quantos? São lá 21 seção com 96 capítulos. Então, você já tem que ter uma dica, mais ou menos, onde é que você vai procurar. Na primeira vez, você vai apanhar muito para poder classificar a mercadoria. Claro que o nosso objetivo aqui não é ensinar vocês a classificar numa aula. É só para vocês entenderem a complexidade e que todos os contribuintes são obrigados a classificar corretamente a sua mercadoria, independentemente da classificação do fornecedor. Por isso que nós vimos lá no início nas normas gerais de direito tributário. A obrigação dos varejistas em classificar corretamente. Isso vai passar por uma coisa que depois a gente vai falar, que chama-se o quê? Saneamento de cadastro. É preciso que cada contribuinte saiba perfeitamente qual a classificação do seu produto para poder fazer o adequado enquadramento do regime tributário. A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente for ver o estudo de caso. Você vai ver que toda a SEST, o Código Especificador de Ação Tributária, que está no convênio 142 de 2018, ele todo se baseia em NCM. Então, se você não souber NCM, você não sabe tributar a ação tributária. E, por último, nós temos aqui as regras práticas de classificação. O que você tem que fazer? Estar munido de material de consulta e pesquisa. Estabelecer a integração da área fiscal e área técnica. Obter da mercadoria gestão técnica completa. Isso se você for classificar. Obter a descrição da mercadoria com termos tecnicamente precisos e adequados à terminologia da NCM. Utilizar material auxiliar de informação sobre a mercadoria. Hoje se usa muito o Google. Se você bota o nome na determinada mercadoria, ele já te dá a descrição da mercadoria, já diz qual é a matéria. Então, a ferramenta do Google é um material auxiliar hoje importantíssimo na classificação de mercadoria. Não deixar de efetuar exame físico da mercadoria. Tem visto os critérios de agrupamento de mercadoria. Pautar pelos princípios e regras gerais de interpretação que a gente falou rapidamente para vocês. Ter em mente que os conceitos da NCM podem divergir dos conceitos vulgares, comerciais e técnicos. Uma coisa é a descrição na TIP, técnica, depois é a descrição comercial. Você tem que fazer essa diferenciação. Fazer a leitura prévia das notas de seção e das notas de capítulo, ler os esclarecimentos das notas explicativas e adotar um procedimento sistemático. Então, isso daí é que, em resumo, que você tem que saber para poder classificar corretamente uma mercadoria. Então, a gente aqui pode abrir o quê? Abrir um espaço para vocês quiserem fazer alguma pergunta, antes de eu entrar especificamente no estudo de caso. Porque no estudo de caso eu vou mostrar para você na prática como isso pode dificultar ou como você tem que fazer para classificar uma mercadoria. Tá. Então é para... Tá certo, Amanda? Tá ótimo. Deixa, então, ver com eles aí. Pessoal, então a gente vai fazer agora aqui uma abertura. Né? A gente vai fazer aqui uma abertura para quem quiser fazer perguntas aí do que foi exposto até o momento.
né? Então, do que foi exposto até o momento, alguém tem perguntas, pode abrir o áudio aí e falar, pessoal. Samanta, Oi? Samanta, Sim, Maradeia. sim. Eu queria ver aí, é Torreão, né? Torreão. Torreão, sim. Torreão, meu nome é Luiz Carlos. Maradeia, boa noite. Boa noite. Eu estou vendo, apesar de não trabalhar com isso, mas é sempre bom a gente ter um conhecimento para, sei lá, um futuro, né? Começar uma oportunidade que venha a surgir. E eu estou vendo aqui que você falou da parte específica para o mais genérico, a tributação ela varia. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, que você pode colocar, por exemplo, que seria uma tributação específica, colocar para mais genérica, ou ao contrário, né, na genérica para mais específica, né? Você falou que à medida que é mais específico o material, essa classificação é rígida, a tributação é menor, não foi isso? Olha, normalmente, quanto menor, porque a tabela do IPI, ela tem que obedecer o princípio da seletividade. Sim. Então, se você varrer ela do capítulo 01 em diante, você vai ver que o 01, a maioria dos produtos alimentícios, a alíquota é zero. Por quê? É o princípio da seletividade. O produto, quanto mais essencial for, menor a tributação. Então, a legislação do IPI tributa com a alíquota zero. Agora, quanto mais sofisticado for a industrialização, pode ser que a alíquota seja maior. Mas tudo isso tendo em mente o quê? O princípio da seletividade. Para quê? Para você não penalizar a classe menos favorecida. Porque esse imposto é imposto indireto. Ele tributa todos igualmente. Então, se você, a alimentação, você bota uma alíquota alta, você vai prejudicar quem? A população de uma maneira geral. Então, por isso que as alíquotas da alimentação são todas alíquotas zero. Mas já quando você vai para a bebida alcoólica, a alíquota é alta. Por quê? Isso aí já não é alimentação, isso aí já é vício. O fisco toma isso como, dentro da seletividade, a cachaça não é importante. Então, ela tem uma alíquota alta. O uísque também não é importante, tem uma alíquota alta. Por quê? Pela regra constitucional, lá na Constituição diz que o IPI tem que ser um imposto seletivo. Então, o legislador tem que obedecer ao princípio constitucional da seletividade. Ou seja, tributando menos os artigos mais essenciais e com a alíquota maior aqueles artigos mais supérfluos. O automóvel com potência altíssima tem uma alíquota bastante alta. O automóvel 1000, ele tem a menor alíquota, 7%. Isso tudo o fisco procura atender o quê? O princípio da seletividade, que é um princípio constitucional. Mas a chance também, por exemplo, que você falou do varejista, de classificar no sistema também existe uma margem de erro grande, né? Eu sei que tem que ser uma super pesquisa, estou vendo aqui essa apresentação aí, eu fiquei assim, até um tanto quanto assustado, porque você tem que procurar enquadrar aí, né, dentro das regras, né? Olha só, o varejista, normalmente, ele vai usar a classificação do fornecedor. Mas se tiver, o negócio que corre o risco de um fornecedor ter classificado incorretamente, né? Aí nós temos que separar o por classe. Se você compra um artigo de uma indústria multinacional, ela tem departamento fiscal, ela faz consulta, entendeu? Ela faz tudo isso e ela tem elementos para fazer isso aí. Ela é mais bem preparada. Aí você começa a comprar de um atacadista ou então de uma indústria pequena, que eu chamaria a indústria de fundo de quintal, empresa pequena, ela já não tem muito recurso para classificar mercadoria. Às vezes nem tem condições de fazer uma consulta, porque ela tem que contratar uma pessoa para fazer a consulta, aquela história toda. Então, aí o risco de a classificação estar errada é maior. Mas uma indústria de porte, dificilmente ela vai classificar errado. Por quê? Ela faz consulta. Se você varrer, a Receita disponibiliza a consulta pública todas as respostas da classificação que ela dá. Você vai ver que tem muita empresa fazendo o quê? Fazendo consulta. Por quê? Quando você vai montar uma indústria, qual é a primeira preocupação que você tem? Quais os produtos, quais os impostos que eu vou tributar? Primeiro você pensa, indústria e IPI. Qual é o IPI que eu vou cobrar? Aí você não sabe. Então, tem que saber qual é a NCM.
Aí você, uma vez classificando a NCM, você vai na TIP e vê qual é a sua alíquota. Então, antes de abrir uma indústria, você tem que ter esse ponto de vista, você tem que se preparar. Ou consulta, ou já faz uma consulta prévia à receita, entendeu? Então, agora, o varejista, às vezes, ele recebe já a mercadoria, é muito comum a gente pegar, o cara tem vários fornecedores, aí você pega o mesmo produto com a mesma descrição, você vai ver que cada fornecedor bota uma NCM diferente. Se você for fazer essa solução de consulta que eu falei no início aí, que é a 99/2016, justamente é uma empresa varejista reclamando que cada fornecedor bota o produto numa classificação. E ele quer saber qual a classificação adequada. Aí a Receita respondeu para ele, dizendo, ó, a responsabilidade, você não está eximido da sua classificação, porque o fato gerador é seu. Você tem que classificar de acordo com a sua regra, não do teu fornecedor. Por isso é que lá eu mostrei para você o regulamento do IPI, dizendo que quem comercializa produto industrializado tem que se verificar se aquela classificação está correta. Sob pena de que pode ser que ele tenha uma penalidade. Porque o fato gerador é dele. Vamos imaginar que ele compra um produto que ele comprou com alíquota zero, mas na TIP a alíquota dele é 15%, obedecendo a regra de classificação. Ele comprou por zero, mas o fisco, quando for ver, meu amigo, essa classificação aqui, a alíquota é 15%. Eu vou te cobrar. Agora, eu não vou cobrar porque ele não é industrial. Ele não paga o IPI, aquilo é custo dele. Mas ele pode ter uma penalidade. Na legislação antiga do IPI, a mesma multa que coubesse ao vendedor, caberia ao comprador. Isso, como é injusto, a legislação mudou. Ela agora não penaliza mais, em termos de cobrar imposto, do varejista, mas pode aplicar uma multa formal. Que a gente chama multa formal é uma multa por descumprimento de obrigação acessória, porque ele é obrigado a classificar a mercadoria. Agora, ele não vai cobrar IPI porque ele é varejista, mas a classificação está errada. E ele fica solidário, né? Ele fica solidário, no caso. A gente fala que é solidário quando você vai responder por um imposto. No caso da obrigação acessória, aí é multa individual. Não existe solidariedade. A solidariedade é quando impõe. Se eu compro sem nota, aí ele é solidário. Por quê? Supõe-se que quem vendeu para ele não cobrou imposto. Ele adquiriu a mercadoria sem nota. Aí ele é responsável tributário. Porque você tem dentro do direito tributário, você tem o contribuinte, que é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, e que você tem o responsável, que não é o direto, mas é o indireto, ou seja, ele tem vínculo. Aí sim, a legislação bota ele como solidário se ele receber mercadoria sem nota fiscal. Isso é um conceito tributário que a gente não pode misturar aqui. Mas a obrigatoriedade do varejista é o quê? É formal e, às vezes, acontece em benefício próprio. E, de repente, ele está comprando um produto industrializado que verdadeiramente a alíquota é zero, e quem está vendendo está cobrando 15%. Ele não está botando um custo maior de 15%, porque isso aí não vai ser custo, porque, como ele não é contribuinte, ele não vai se acreditar, aquilo ali vai incorporar no custo. Então, ele está levando prejuízo. Por isso é que é importante você ter em mente, saber a classificação correta, para ver se você não está diminuindo a sua margem de lucro. Porque comprar com uma alíquota maior indevida, você está aumentando o seu custo. Por conseguinte, você está diminuindo a sua margem de lucro. E você recupera, né? E não se recupera, não pode. De jeito nenhum. O que você pode fazer é mudar de fornecedor. Se você descobre um fornecedor está te cobrando IPI de 15 e o outro de zero, e você tem certeza que é zero, você não compra no de 15. Você vai comprar no de 10. Correto. Porque você está jogando a seu favor. Então, o contribuinte, que é varejista, ele também tem que ter essa preocupação de diminuir o que puder no custo dele, porque aí ele vai ter uma margem maior. Ele vai ter mais competitividade no mercado. Ok. Obrigado. Mais alguma perguntinha? Então, eu vou mostrar para vocês agora, muito rapidamente, porque a gente tem mais uns 15 minutos, né, Samanta? Perfeito, perfeito. Eu vou só mostrar para vocês aqui, efetivamente,
Vou mostrar aqui um estudo de caso para vocês. Apareceu aí? Sim, sim, apareceu. Então, esse estudo de caso, ele diz respeito ao quê? Classificação de bebidas não alcoólicas. A classificação de bebida não alcoólica, você tem um decreto, que é o decreto 6.871/2009, que ele classifica todo tipo de bebida. No caso aqui, eu selecionei os artigos da classificação de bebida não alcoólica. Ele define o que é suco no seu artigo 18, define o que é água de coco no artigo 20, refrigerante no artigo 23, o refresco ou bebida de fruta vegetal, que é no 22, polpa de fruta, preparado líquido concentrado para refresco. E essas são as classificações que ele técnica para você dizer a classificação da bebida. Normalmente, quando a Receita responde uma consulta sobre esse assunto, ela se pauta pelos conceitos que estão nesse decreto, para definir o que é um refrigerante, o que é uma água de coco, o que é um refresco, o que é um suco. Ela vai se basear nesse decreto, que é justamente que fala da classificação das bebidas não alcoólicas. Tá? Então, você vê aqui, eu selecionei para vocês aqui várias emendas de solução de consulta que envolvem o quê? Bebidas. Então, você vê que ela vai do capítulo 2106, que é a preparação concentrada para a elaboração de refresco mediante diluição em água. Você tem a 2202-1000, que é a bebida não alcoólica pronta para consumo. Aí ele diz, constituído por suco concentrado, e dá uma série de elementos. E ele sempre se refere a bebida alcoólica pronta para consumo, ou seja, é aquela que você abre e bebe. Então, você tem na 2202-1000, você também tem na 2202-9900, que complica que ele bota um X04. Bebida não alcoólica pronta para consumo, constituída água gaseificada, extrato natural de erva de mate, guaraná e cafeína. Isso vai entrar no Red Bull da vida, que são aquelas bebidas isotônicas, que ela vai para o 2202-9900. Gatorade, Red Bull, tudo isso se classifica especificamente dentro desse 2202-9900. Isso tudo é solução de consulta respondendo aos contribuintes como ele classifica suas mercadorias. E eu separei para vocês aqui, na 2202-9900, a bebida láctea pronta para consumo, que é uma bebida não alcoólica, fermentada, constituída de mistura de leite, vai por aí afora. Essa solução de consulta ela é recente, ela é de 2020. Por que a Receita respondeu? Porque as empresas, elas faziam consulta para o fisco estadual, alegando que era 0403-9000. E que essa posição não estaria sujeita à ação tributária no anexo 1 do livro 2. Isso é uma consulta feita ao Rio de Janeiro. Aí consulta. Aí o que o fisco estadual correspondeu? Respondeu. A correta informação referente à classificação é a competência de quem? Da Receita. E a responsabilidade de quem? Do contribuinte. E ela diz que a Receita, dentro da sua competência, tem afirmado que as bebidas lácteas, elas têm a classificação na 2202-9000. Então, ela enfatiza. Então, essa dúvida não pode mais ter. Bebida láctea não é 0403-9000. E com isso, eu levo vocês para o anexo 1 atual da lista de mercadoria sujeita ao ST, que lá no Código 7, 17.115.00, o fisco resolveu o problema. Na tabela 7, ele já bota lá, bebidas alimentares pronta, à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados o quê? Bebidas lácteas. A partir de agora, ninguém pode mais ter dúvida sobre o quê? Classificação de bebida láctea, porque o próprio convênio, lá no item do Código 17.115.00, ele já botou, inclusive, os produtos denominados bebidas lácteas. Então, essa dúvida foi sanada
E tem uma solução de consulta recente agora do fisco. Porque antes havia até dúvida. Então, o fisco botou uma pá de cá, ó, é 22029900. E aqui, ela vai dar os seus argumentos. Como é que você faz? Primeiro, eu tenho que eleger quais os capítulos possíveis de classificação. Aí eu vejo que tem o 04, leites laticínios, que é onde os contribuintes procuravam classificar. Depois você tem bebidas preparadas à base de leite, que é o capítulo 19. E você tem as bebidas no capítulo 22. Aí você, a Receita, já estudou o assunto para poder responder. Ela começou por aí. Viu quais são os capítulos possíveis. Aí ela vai estudar o capítulo 04. Para dizer o quê? Que, como regra geral, nesse capítulo somente são classificados o próprio leite e produtos com componentes naturais do leite. Já está dizendo que a bebida láctea não vai se classificar no 04. Aí depois ela faz o estudo dos outros capítulos. Então ela já afastou aí a posição 0403. E depois vai analisar a 1901 e também diz, ó, na NEST da posição 1901 é encontrado o seguinte esclarecimento. Independentemente das preparações excluídas do capítulo, esta posição não compreende o quê? As bebidas do capítulo 22. Então, bebida láctea não pode estar no 19. E 1901, o que seria? Preparações à base de leite. Então, foi excluída pelas notas de capítulo, já foi excluída. Então, qual é que vai restar? Vai a 22. A 22, que tem SP. Que tem SP. Então, isso daí é um estudo que foi feito para chegar a essa conclusão. Aí ele conclui. O produto, então, se classifica na posição 220299 por não corresponder ao texto da posição 91, que é cerveja sem álcool. Então, vai para o 99. Agora, no 99, você tem 01, 02, 03, 04. Aí você tem bebida alimentar à base de soja, leite e cacau, é que vai ser o X01 da bebida láctea, não é isso? É isso aí. Porque ela não é um néctar de fruta e não é um alimento para praticante de atividade física. Nem tampouco composto líquido pronto para consumo, que é o 04. Então, ela seria 2201, 9900, X01. Essa é a classificação exata da bebida láctea, que foi objeto de várias soluções de consulta, e o fisco, com isso, o que ele fez? Ele procurou delinear essas dúvidas quando ele coloca onde? Ele coloca no SEST, dizendo que a bebida láctea ela é classificada no 2202-9900. Então, em rápidas, nesse tempo que a gente dispõe para fazer a exposição, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Não posso detalhar muito, porque o tempo não dá. Nós já estamos com 1h05, né, Samanta? Pode estender mais uns 5 minutos aí. Isso, aí os 5 minutos eu deixo, efetivamente, para as pessoas que quiserem fazer alguma ponderação, alguma coisa aí, para a gente tentar esclarecer melhor as dúvidas que possam ter. Claro, não vai se classificar mercadoria com 1 hora desse papo, sem dúvida alguma. Não. Isso é só para você tomar conhecimento que a coisa é complicada, é coisa técnica. Tem que ser feita por quem entende do assunto. Para isso, a Receita coloca à disposição dos contribuintes um setor específico para classificar mercadoria, para onde são enviadas todas as consultas para que seja respondido aos contribuintes. Tá certo? Perfeito. Pessoal, então estamos abrindo novamente para perguntas. Quem quiser fazer, pode ficar à vontade. E eu já estou aqui colocando no chat a programação dos cursos aí do mês de outubro, tá certo? Quem quer fazer pergunta? Luiz? Sim, pode esse material vai ficar disponível, né? Você vai disponibilizar para a gente? Esse material não. Esse material ele é parte integrante do curso de classificação fiscal. E eu já estou colocando aí no chat, pessoal, o nosso curso com o Torreão, ele será no dia 27/10, tá certo? Beleza. Então, quer dizer, esses slides aqui,
eles fazem parte de um curso aí que será realizado no dia 27/10, tá? Que é classificação fiscal de mercadorias, tá? E a gente vai fazer... Para complementar, esse curso é o curso que a gente dá dentro da Receita Federal para os recém-contratados no concurso. E tem lá uma cadeira, classificação de mercadoria, onde os fiscais são treinados para poder entender de classificação de mercadoria. Então, eu fiz um apanhado disso aí. Claro, isso aí na Receita, no treinamento, é uma cadeira, é uma matéria. Aqui é um curso, a gente vai consolidar isso no curso de 3 ou 4, 5 horas, é de 4 a 5 horas no máximo, e aí também é uma coisa resumida, porque você também não vai aprender classificação de mercadoria num dia só, mas você vai ter uma noção boa. Isso, mas então é só para as pessoas terem uma noção, né, que esse curso de classificação fiscal, ele será então ministrado pelo Torrião, que é ex-auditor da Receita Federal do Brasil, tá, pessoal? Uma pessoa totalmente aí capacitada para estar ministrando esse tipo de assunto, tá ok? E uma pessoa também que praticamente aí ajudou a fazer aí o regulamento do IPI de 98, tá? Então, uma pessoa com profundo conhecimento aí das regras inerentes aí à classificação, as regras inerentes à parte de classificação fiscal de mercadorias. E isso é muito importante, pessoal, por quê? Porque a gente precisa verificar o cadastro em termos aí de recuperação de créditos, né? Muitas empresas aí estão perdendo créditos fiscais em função de erro na classificação fiscal, em função de que recebem do fabricante mercadorias e adotam aquela classificação do fabricante como verdade absoluta, e muitas vezes aquela classificação ela está incorreta, né? Levando aí, muitas vezes, a passivos fiscais ou problemas em relação a pagamento indevido, seja de ICMS, seja de PIS e COFINS, tá certo? O que a gente percebe, principalmente aí nos escritórios de contabilidade, é que as empresas, né, elas enviam as informações para a contabilidade, tá? E muitas informações com problema no cadastro. E aí a contabilidade muitas vezes não tem aí como filtrar, né, esse tipo aí de situação para separar a receita que é tributada normalmente, para separar uma receita que é redução alíquota zero, para tratar uma tributação monofásica de PIS e COFINS. Por quê? Porque não se tem aí uma consistência na parte cadastral, tá certo? Então, o que a gente está fazendo é colocando para vocês aí uma programação, né, para vocês aí começarem a fazer trabalhos, né, na área aí de saneamento cadastral, tá certo, pessoal? E aí eu vou também já deixar à disposição o meu e-mail aí, ó, não vou colocar meu e-mail agora no chat, tá? O meu e-mail é samanta@consultoria, vou colocar agora, samanta@consultoriainovar, para a gente poder demonstrar para vocês aí a ferramenta que nós aí trabalhamos para tratar a parte de cadastro, tá certo? Então, nós já fizemos algumas demonstrações aí para alguns escritórios de contabilidade. Então, quem quiser, né, agendar aí uma visita, pode me passar um e-mail aí, ou pode até comentar comigo agora no áudio, que eu já vou colocar aqui na minha agenda aqui e já fazer o retorno. Tudo bem, pessoal? Estou colocando também para vocês aí no chat, então, a programação do curso do professor Rogério Ramos, tá? Que tratará o assunto PERDECOMP, né? Então, percebam aí que a nossa programação está toda encadeada, voltada para essa parte aí de cadastro, voltada para a parte de recuperação de créditos. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui, que foi feita aqui, Torrião. Uma franquia do McDonald's, quando for classificar seus produtos na saída, por exemplo, eles compram a bebida láctea, mas vendem um produto final, sorvete. Quando ele for classificar
não será bebida láctea, e sim um sorvete? Isso está correto? Olha só, o sorvete, a classificação dele é 2105. Tem especificamente, que é um alimento. Sorvete é classificado no 2105. Ele é fabricado no local. Então, você, na realidade, pratica uma operação de industrialização, mas o regulamento IPI diz o seguinte: não se considera industrialização o preparo de alimentação em bares, restaurantes, padaria, para consumo no próprio local. Então, esse sorvete vai ser consumido no local, vai ser vendido. Então, por isso é que não é uma indústria, não se considera industrialização. Mas a classificação é 2105. Já tive a oportunidade de me reunir com empresas que são franquia do McDonald's, levantei esse problema, que, na realidade, eles consideravam como alíquota zero no 0403, não é. E o 2105, ele não é monofásico. Então, ele não pode ser segregado para efeito de tributação do PIS e COFINS, porque o 2105 não é monofásico. E também não é alíquota zero. Então, o que ele é? Ele compra uma matéria-prima, que é a bebida láctea, vai misturar com a massa, alguma coisa, e vai fabricar um sorvete na máquina. Isso. Então, é uma comida preparada na máquina que o regulamento do IPI diz não se considera industrialização. Sim. O preparo de alimento na residência ou nos restaurantes, padaria. Então, já está excluindo. Você não é indústria, mas a classificação correta é 2105. A classificação fiscal é de sorvete. Muito bem. Isso daí, só um adendozinho. A franqueadora Master, ela consultou um escritório de advocacia em São Paulo e que disse que era 04. Mas tem uma solução de consulta da Receita dizendo que sorvete não é monofásico, não é alíquota zero e que a posição é 2105. Isso é a Receita falando, não sou eu que estou falando. Então, essa orientação que foi dada pela franqueadora Master de São Paulo, eu falei isso para o franqueado. Olha, você tem um risco fiscal aí. Ah, mas a franqueadora mandou a gente fazer assim. Então, tudo muito bem. Se você acha que não tem risco, confia no advogado que deu essa orientação, mas que está errado, está, porque a posição de classificação não é do advogado, é da Receita. E a Receita pontuou que sorvete é 2105 e qual é o regime tributário dele. Não sei se aplica o caso dessa pergunta. Não, perfeito. Está respondido, mestre. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente poder encerrar? Mais alguma pergunta? Alguém aí ficou com alguma dúvida na questão de agendamento, de demonstração? Alguém ficou com alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tem o meu e-mail aí, samanta@consultoriainovar.com.br, tá certo? E a nossa agenda de cursos, pessoal, já está disponível, então, no site consultoriainovar.com.br. Esse curso aí com o Torreão já está na grade, tá certo? Então, essa live ela foi gravada para o canal do YouTube e acredito que amanhã eu já consiga fazer algumas edições e já vou disponibilizar no nosso canal. Tudo bem, pessoal? Então, sem mais perguntas, Torreão, podemos então encerrar? Desde já agradeço aí. Podemos. A excelente condução do assunto, né, a complexidade que é esse tema aí de classificação fiscal de mercadorias na prática, tá certo? Tá certo. E desejo então a todos um excelente descanso e muito obrigada aí pela presença de todos. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser, né? Torreão, até amanhã. Tá, eu e você que a gente amanhã. vai ter reunião amanhã. Tá bom, falou. Tá até bom? amanhã. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal.